Olá, meu nome é Anderson e eu vim fazer esse vídeo para o canal Descomplicando a História, a convite do meu amigo Rodrigo e Nathan. Já quero estender meus agradecimentos aos dois, são meus colegas na faculdade. A gente faz faculdade aqui na FAFOPS, em Secretariado. E hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, que é a modernidade, certo? Então, dentro do estudo da história, nós vamos ter alguns períodos de tempo que são bem necessários compreender eles, e entre eles está a modernidade, certo? Então aqui eu fiz um roteiro escrito por mim mesmo para falar do assunto, então eu vou trazer alguns pontos para vocês, então se acomodem se eu estiver olhando aqui para frente, certo? É o roteiro que eu fiz para apresentar. Então, mas falando mentalmente mesmo do que eu já sei, a Europa, ali no século XII, XIII, já do X, para falar a verdade, vinha passando pela Idade Média, certo? Vinha desde o século V. Só que no século X, a Europa estava experimentando um crescimento geográfico de pessoas muito grande. Desde o século X até o século XIII, a população estava aumentando. E isso era um bom indício, estava tendo uma taxa de natalidade alta, a população estava aumentando. Mas o que ocorre? No século XIII e XIV vai ocorrer a famosa peste negra ou peste bubônica, que vai dizimar 75% da população europeia. E essa peste vai desencadear uma mudança na mentalidade do povo da Europa, porque a igreja que dominava ali o cenário da Idade Média dizia claramente que nossa vida era para Deus, tudo que fazíamos era para Deus. Então, na Idade Média, acreditava-se que Deus salvaria eles dessa peste. E quando viram que 75% da população estava morrendo, padres, bispos estavam morrendo, a população começou a desacreditar. E para influenciar ainda mais isso, estava surgindo um movimento chamado o humanismo. O que seria o humanismo? Seria a valorização do homem, já vem do nome, o humanismo, certo? Então essa valorização do homem vai encontrar respaldo aonde? Vai encontrar respaldo na antiguidade, que é antes da Idade Média. Antes da Idade Média existia a antiguidade. Aí temos a Idade Média e depois a modernidade. E entra um elemento muito importante, então, para os humanistas, o renascimento. Só um adendo aqui, pessoal, que como o Instagram é uma plataforma que não aceita muitos vídeos longos, essa aula vai ser bastante rápida e corrida. Mas as fontes, eu asseguro para vocês, são fontes boas. Só que eu não vou aprofundar, eu vou fazer um resumo. Até porque eu não sou um professor formado, eu sou um estudante de sétimo período, certo? Mas eu me baseei no livro de ensino médio, que segue a PNLD até 2021, se eu não me engano, 2019, 2020, 2021. Um livro da editora Globo, o livro da história, certo? E um livro mais específico do Paulo Miceli, História Moderna, certo? Então são as fontes para vocês. Então, na modernidade teremos esse novo movimento, o Renascimento. E o que seria o Renascimento? O Renascimento seria a valorização dos aspectos da antiguidade. Os renascentistas acreditavam que os valores medievais estavam errados. Eles não tinham ódio da igreja ou algo do tipo, como se propaga muitas vezes. Nem muito menos eram ateus, certo? Alguns sim, mas a imensa maioria não. Tanto que ações dos mecenas, que são patrocinadores, que eu vou falar mais à frente para vocês, tivemos alguns mecenas que seriam papas da Igreja Católica, ou seja, que valorizavam as artes e os estudos dos renascentistas. Então, é uma mitologia acreditar que o Renascimento foi um movimento ateísta ou para apenas derrubar a igreja, mas sim de valorização à antiguidade clássica e ao que a antiguidade defendia, para formar um novo conceito, certo?